telespectadores da TV Alvorada Espírita. Nosso abraço a todos os que nos assistem, são mais de 2.000 pessoas neste momento, na sintonia da TV Alvorada, e que poderão beneficiar-se também à distância do tratamento espiritual que acontece aqui nesse instante. Já quando nos concentramos, já quando nos sentamos aqui ou quando em casa nos colocamos receptivos, os bons espíritos nos amparam com as suas energias. E assim, todos nós já estamos recebendo o tratamento que precisamos, não só para a enfermidade que sabemos possuir, mas para aquelas que também possuímos sem saber. Antes de tratarmos do nosso tema, queremos recordar que o próximo tratamento espiritual, numa quinta-feira, vai acontecer na semana do Natal. Então, na quinta-feira que antecede o Natal de nossas famílias, de 24 para 25, na quinta-feira, eu não sei que dia é, mas deve ser dia 22, 23 de dezembro, nós faremos aqui a cirurgia espiritual do Natal. Não sei se é feriado ou não, depois provavelmente não é. 21 de dezembro, Gaspar está me informando, é a quinta-feira, antes do dia 24, 25. Não haverá cirurgia aqui no dia 15, nem no dia seguinte ao feriado do dia 15 de novembro. Nós avisamos sempre quando vai haver tratamento numa quinta-feira, porque nós mudamos o horário e as pessoas podem vir com outros objetivos além daqueles que costumeiramente nós oferecemos aqui nos dias de passe. Porém, não há nenhuma alteração nos dias de segunda-feira. Segunda-feira, 1h30 da tarde, toda semana, enquanto Deus o permitir, nós teremos aqui tratamento espiritual com a transmissão pela TV Alvorada Espírita também. Portanto, este tratamento de hoje vai repetir-se numa quinta-feira, no dia 21 de dezembro, para que os que quiserem possam se programar e estarem já no dia 21 ou no dia 20 já atentos para isto. Quando tratamos da questão da saúde física, como já acontece em nossa casa há quase 25 anos, as pessoas estão sempre em busca de uma melhora e é compreensível que o façam, porque o sofrimento incomoda, o sofrimento gera insatisfação, gera irritação. No entanto, se nós formos buscar as causas do sofrimento, muitas vezes vamos encontrar a nossa impressão digital nelas. Vamos encontrar excesso. Vamos encontrar abusos, desajustes emocionais, angústias que nós guardamos longamente. Vamos encontrar tristezas acumuladas, como se estas coisas que nós cultivamos se transformassem por milagre em medicação. Como se o nosso estado de abatimento pudesse ser analgésico. Ou a mágoa guardada por décadas nos produzisse algum tipo de alento. É estranho que nós, como seres racionais, seres inteligentes, seres que pensam, sejamos assim tão distraídos e nos acerquemos desta sombra tétrica que é a autocomiseração, que é a situação de criança mimada, esperando o cafuné da mãe, ou esperando que os outros venham nos cocolar, como se valesse a pena
ficar doente para ter a atenção dos outros. Mas, por incrível que pareça, essa é a escolha de muitas pessoas. E, certamente, então essas pessoas criam um problema. Porque se de uma coisa ruim que é a dor ou o problema emocional, ela consegue obter uma coisa boa que é a atenção de alguém, então uma coisa compensa a outra. E se há uma compensação que é agradável, pela atenção que essa pessoa receba, daqueles que vão preocupar-se se ela está boa, se ela melhorou, que vão levar o chazinho, que vão levar a sopa, esta pessoa vai se agarrar à doença, para que ela não perca nunca esta conduta dos outros em relação a si mesma. Então ela cria uma armadilha que é ficar doente para ficar boa. Ela obstaculiza o contrário. Ela tem dificuldade de não ficar doente, porque aí ela vai perder na cabeça dela a atenção das pessoas. Então, este tipo de enfermo carrega em si mesma a causa dos seus males. É aquela pessoa que você pergunta, e aí, tá melhor? Ela fala assim, ai, mais ou menos. Faltava um determinado remédio, você arruma um remédio, dá para a pessoa tomar. E agora, com o remédio você melhorou? Ai, daquele problema eu melhorei, mas eu piorei tanto do outro. Então, naturalmente que nós temos dificuldades naturais pela nossa idade, pelo nosso desgaste, pelas que fazemos na alimentação, na ingestão de coisas que são nocivas para o funcionamento do nosso organismo. Então, de uma certa forma, as enfermidades são positivos, são bons. Porque se nós não tivéssemos este problema aqui hoje, se cada um de vocês não tivesse alguma dor em alguma parte, ou tivesse alguma insatisfação, ou não estivesse procurando alguma melhora, passado o fim de semana prolongado, se divertindo em algum lugar. Teria ido à praia, teria ido passear em algum outro desses programas turísticos. Mas isto que parece ruim, nos faz abrir a mente, abrir o coração, para entendermos que é possível que nós nos ajudemos. Porque é impossível imaginar que Deus nos queira doentes. É impossível. Seria a mesma coisa que pensar que você, que é pai e mãe, deseja ver o seu filho a cada semana com algum tipo de sofrimento. Na semana você põe um remédio para ele ter diarreia na comida. Ah, ele está com diarreia, legal. Que bom. Aí ele melhora da diarreia. Na outra semana você arruma um outro produto, põe na comida para ele ter vômito. Vomitando. É, que bom, vai aprender. Imaginar que pai e mãe façam isto com seu filho é a mesma coisa que imaginar que Deus fique contente quando a gente... Naturalmente que, como disse Jesus no Evangelho, os homens, pais e mães, não entregam uma pedra ao filho que pede pão. Nem aquele que lhe pede algo de comer, lhe dá uma serpente. Se vós, diz Jesus, referindo-se a nós todos, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos filhos que lhes pedem, quanto mais Deus saberá fazê-lo. Por isso, o que acontece quando estamos assim é que existe um descompasso
entre o filho e a vontade do pai. O mesmo descompasso que acontece, fala para seu filho, olha, toma isso que... Mas o filho quer tomar gelado. O pai vai trabalhar, a mãe vai cuidar das coisas também para sustentar a família e o filho vai lá na geladeira, enche a garganta de coisa gelada. Acontece. Dor de garganta. Mas por quê? Porque era gostoso, estava calor. Quando acontece isso, o que faz o pai? Bem feito, vai ficar com febre a noite inteira para aprender. É isso? Cata o filho, tira a febre, vê que ele está com 38, está com a garganta doendo, está irritada, não consegue engolir. É de noite. Ele vai no pronto-socorro, vai no médico, vai pedir para abrir a farmácia, para comprar o remédio. Passa a noite acordado para ver que a febre diminuiu. O filho quis fazer o que ele teve vontade. E colheu as consequências da sua ingenuidade ou da sua irresponsabilidade. Mas o amor vela pelo irresponsável. O amor fica sem dormir, mesmo tendo que trabalhar. O amor vai fazer o máximo que pode para aquela doença terminar rápido. E será a última vez que o filho tomou gelado? Não. Não. Talvez ele aprenda, talvez ele dê aí o espaço de 1 mês, 2 meses. Se ele tomou alguma injeção, talvez aprenda mais depressa. Não é? Porque, olha lá, hein? Gelado, sinônimo injeção. Você gostou da injeção? Não, não, pelo amor de Deus, então não toma gelado. Ah, a dor faz a criança se lembrar que para ele não passar por aquilo é melhor não correr o risco. Mas se foi só uma pastilhinha para a garganta, que ele tomou e ficou bom, o que acontece? Mãe, onde é que você guarda essas pastilhas? Porque eu já vou com ela e te chupo pastilha. É uma tentativa de fazer o que é gostoso e se livrar dos resultados. Mas nós que somos adultos, na carne, no corpo, muitas vezes nos comportamos assim. Temos este mesmo ímpeto de querer fazer as coisas gostosas, que parecem ser úteis, mas que na verdade são prejudiciais para o nosso espírito. E isto gera consequências. Quando gera consequências que nós chamamos de decepções amorosas, perdas materiais, doenças, nós entramos muitas vezes em desequilíbrio. Nós achamos que o desequilíbrio vai resolver alguma coisa, e não vai. Mas em qualquer situação, se nós nos lembrarmos de onde somos originários, da divindade, nós saberemos que Deus estará nos ajudando. Ele estará compreendendo a nossa imaturidade. Ele estará estendendo mãos de forma desconhecida até, para que nós saiamos da situação difícil. Mas, uma vez que nós consigamos fazer isto, que possam desaparecer os sintomas, que possamos ter equilíbrio emocional renovado, que nós entendamos as necessárias disciplinas para voltarmos a uma vida equilibrada em termos financeiros, ainda assim, dependerá de nós repetir ou não a experiência. E essa é uma decisão que cada um de nós que está aqui hoje deve tomar. Vocês podem pensar, eu fui lá e os espíritos não me operaram. Pode acontecer. E por que pode acontecer? Pelo menos
problema de saúde que você tinha o problema e estava se sentindo mal? Porque talvez, segundo a lei do universo, este problema de saúde está te ajudando a não fazer mais bobagens. Está ajudando a que ele não cometa excessos. Outras vezes, este problema que nós estamos enfrentando foi solicitação nossa. Nós pedimos. Antes de nascer, nosso espírito está programando a nossa vinda para trabalhar certa área do nosso caráter que está débil. E esta volta à Terra pode ser concedida dentro deste plano em que haja um fator limitador, em que haja um desajuste no funcionamento orgânico, e que a pessoa, por causa disto, tenha algum problema de saúde crônico, que ela vai ter que ir tratando, que ela vai ter que ir remediando, ela vai ter que aprender a cuidar-se, por ela mesma ter pedido isto. Não, eu era uma pessoa muito teimosa, eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma pessoa gulosa para danar, e eu pedi que eu tivesse uma disfunção, me alimentar de tudo que eu gostasse. Aí você vai a uma instituição e fala assim: Senhor, eu quero sarar deste problema. E aí os espíritos vão olhar a nossa ficha e vamos ver, olha, ele já era bom antigamente e abusou. Aí quando ele programou o nascer nesta vida, ele pediu, solicitou, está aqui por escrito. Como é que agora ele está querendo se livrar do problema? Não, ele precisa do problema. Vamos dar uma ajudinha, vamos dar uma reequilibrada geral, mas ele precisa continuar com isto, para o benefício dele próprio. Não é que Deus não quer, não é que Deus está feliz que você esteja sentindo alguma dor. Mas imagine seu filho pedindo para você todo dia no almoço chocolate, batata frita, no almoço e na janta, no almoço e na janta, no almoço e na janta, e você dá. Você naturalmente não estará criando com os melhores alimentos. Mas se você não der, ele vai falar: mas você é ruim, porque a mãe do meu amigo dá isso para ele. E aí a sua consciência fica pesada. Ele acha que eu sou pior do que a mãe do amigo dele. Então toma, vai comprar um monte de chocolate, um monte de marshmallow, um monte de doce para você, porque aí você vai ver que eu te amo. Ama? Você precisaria ser enforcado em praça pública por ser irresponsável e agir dessa forma com gente irresponsável. Deixe o seu filho achar que você é uma perversa dessas bruxas que se comemorou ontem, o dia, antes de ontem. Quando ele for grande, ele vai saber o que você fez de bom para ele. Mas quando nós nos deixamos levar pela opinião das crianças que nos julgam a respeito de sermos bons ou maus porque demos o que elas queriam ou não, não sei quem. E quem está fazendo mais mal? Daí, compreender o mecanismo do universo significa reconhecer que às vezes a doença que nós temos já é o nosso tratamento. Isso não quer dizer que a bondade divina não possa diminuí-la, não possa dar forças, não possa ajudar a pessoa a enfrentar com serenidade, aliviando muitas vezes o sintoma. Mas é importante que todos nós nos lembremos de uma coisa: o amor deseja que nós aprendamos, não que nós soframos. Se nós, porventura,
cometemos equívocos e antes de nascer pedimos uma doença para que nós tivéssemos este equívoco limitado e nós pudéssemos reparar, foi autorizado? Apesar da doença, você pode diminuí-la. Dedicar. Se você fizer além do que se espera, se você se tornar uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ajude as pessoas a serem melhores, mesmo suportando a sua limitação, a lei do universo vê em nós o esforço do bem. E ainda que ela diga, não podemos tirar tudo, mas já vamos aliviar 30%. Porque esta pessoa agora está entendendo que a finalidade da vida não é resgatar o passado por meio do sofrimento. A finalidade da vida é dar oportunidade para que o indivíduo, mesmo doente, mesmo sozinho, mesmo aflito materialmente, ele ajude as pessoas. E se ele já está fazendo isto, ele já está sarando, por conta, por ele próprio desejar. Certamente que existem pessoas muito boas, generosíssimas, que estão doentes. Alguns podem pensar, esse negócio está meio furado, porque eu conheço uma pessoa que é uma santa. E esta pessoa, sendo santa, ajudando todo mundo, está muito doente. Não deu para perceber que estes tipos de almas estão na terra para que com a sua doença e a sua postura diante da enfermidade, elas sejam exemplos vivos para os medíocres que com gripe ficam enfiados debaixo da cama? Será que não dá para perceber que estes espíritos elevados, estas almas nobres, aceitam o martírio na própria carne? Para que nós, ao analisarmos a vida dessa pessoa e como ela se posiciona diante das dificuldades, nós digamos, puxa, e eu aqui reclamando da minha unha encravada, eu aqui falando coisas feias por eu estar sentindo uma dorzinha no joelho, e essa mulher aí com câncer, indo ajudar os outros numa instituição benemerente, indo visitar os caídos na rua, podendo ter ficado em casa, esperando a compaixão dos outros. Os espíritos elevados não têm medo da dor, da dificuldade, dos desafios. Por isso que eles são recrutados pela direção cósmica para virem ao mundo morrer no circo, devorado pelas feras. Conta-nos os espíritos Emmanuel e Lúcius que presos nas catacumbas romanas, os miseráveis que acreditavam em Jesus e que só tinham no mundo pagão da capital do mundo, Roma, a escuridão bruxuleante das catacumbas onde os mortos estavam sepultados para orarem, uma crença diferente dos deuses romanos, lá se reunindo ao cair da noite e dali saindo só de madrugada. O Senhor sabe que se tratam de criaturas misérrimas, escravos, homens sem cultura, mas que têm na sua alma um ponto positivo de serem aqueles que aceitaram vir ao mundo para fecundar a mensagem do Senhor com o seu exemplo. Conta-nos estes espíritos os planos vastos da materialidade implantada no mundo como governo, de transformar uma cerimônia
em um holocausto onde estes seres fossem de verdade às divindades romanas, para fazer alegria daqueles que assistiam estes espetáculos sangrentos. Ainda hoje está lá no solo de Roma. Ainda hoje, quem visita a cidade eterna pode andar no lugar onde esses coitados, esses cristãos dos primeiros tempos foram comidos vivos pelos leões. Ainda hoje, a modernidade se reúne ali em grandes shows de rock e comemorações de vitórias esportivas. Não existem mais aqueles assentos de mármore. Existe os barrancos onde eles estavam colocados. Lá estão. Lá está a forma alongada, onde as bigas corriam, onde os certames daquele esporte de antigamente empolgava multidões de mais de 100 mil espectadores, 200 mil às vezes, que se apinhavam além das arquibancadas para assistirem. E os homens de todas as nações visitam aquele terreno agora vazio, tomado pelo mato, pela relva, onde homens e mulheres de manhã vão correr fazer o seu Cooper. E que se talvez tivéssemos ouvidos atentos, escutaríamos os rugires das feras. O circo máximo está lá ainda hoje, como um marco sinistro daqueles 54 depois de Cristo, quando Nero ordena, em homenagem aos senadores mais velhos do império, que os bandidos, entre aspas, fossem sacrificados num jogo sinistro de gato e rato. Estão todos eles presos faz uma noite. Foram flagrados no subsolo por alguém que delata a reunião dos cristãos. Chegam os soldados então em uma emboscada. E lá está João de Cleofas, um pregador que fora enviado de uma comunidade distante para levar aos cristãos de Roma, naquela mesma noite, a notícia de que sobre eles cairia o peso da perseguição que se iniciava, mas que eles deveriam ter a coragem e a honra de serem os que entregavam sua vida em holocausto por amor ao Senhor. Aquele mesmo Jesus que as pessoas ditavam seus cânticos e suas rezas debaixo da terra. Mal terminara de explicar isto, caem os soldados sobre todos eles. E então recolhem no calabouço do circo máximo para passarem a noite. Mais de 200 que serão devorados no dia seguinte, como se fossem malfeitores. Homens, mulheres, velhos. E ali sabem o destino. Entre eles está João de Cleofas, o pregador que havia sido enviado para denunciar isto aos que estavam ali preparando-se para testemunhar aquilo que certamente, como nos diz o Espírito Lúcio, eles mesmos pediram. Ajudar o Senhor
candidatar-se a serem aqueles que vão espalhar sobre o solo árido de Roma o próprio como um testemunho e ao mesmo tempo um chamamento. Aqueles que estão nas arquibancadas, no dia seguinte, desde o raiar do sol, mantidos, cooptados, corrompidos pelos governantes do seu tempo, como pelos governantes de hoje, por pequenas dádivas, pão e circo. Estão eles sentados, esperando o desfilar das carruagens, a roupagem brilhante e reluzente das autoridades, estão todos ali, gritando pelo seu partido que vai correr, pelas bigas coloridas que vão, ao longo do dia, disputar. E enquanto isso, preparam-se os condenados, entre aspas, sem julgamento, para um momento festivo de auge da cerimônia. Quando então os portões se abrem e a turba que lá se encontra urra, como se fossem lobos e coiotes vestidos de gente, esperando ver sangue jorrar para todos os lados, numa demonstração de crueldade que abastece os espíritos impuros. Saem os 200 dos buracos onde estavam, empurrados pelos soldados. Entre eles está, à frente deles está João de Cleofas. Caminham para o centro, onde eles podem ficar visíveis, onde são empurrados por aqueles que querem que eles sejam vistos por todos. Pelos senadores que estão ali, pelo imperador que apresenta-se também com o garbo mundano, e pelo povo que quer ver tragédia. Do mesmo modo que a gente adora ver tragédia na televisão atualmente, a gente adora ver coisas que não prestam, notícias ruins, e a gente fica aplaudindo ou fica odiando, a gente fica vibrando como se fôssemos os romanos daquele dia, pedindo. E então, estão todos reunidos em torno do pregador, João. Todos sabem o que vai acontecer. Eles então se reúnem e aquele momento de expectativa faz a massa ficar agitada. As mulheres tremem, os homens tremem. Começam a orar segundo suas crenças religiosas cristãs. E então um espírito luminoso se aproxima de João de Cleofas e lhe diz: vocês vão morrer para a honra e glória do Senhor que vocês acreditam. Mas por que vocês não morrem cantando? Como um médium preparado para ser este que vai receber essas mensagens, João diz aos seus amigos: meus irmãos, nós somos aqueles que o Senhor escolheu. Que o nosso testemunho não seja apenas o de ser, que nós possamos entregar-nos cantando ao Senhor os nossos hinos. E então ele começa a cantar, e os 200 o seguem, envolvidos por uma massa luminosa de espíritos. Abre o circo máximo, como se uma tenda invisível de energia amorosa
envolvesse todas as criaturas encarnadas e as entidades inferiores que lá se encontravam. Relata-nos o Espírito Lúcio, quando fala deste momento, das entidades que estão vendo esta cena, daqueles 200 inocentes que começam a cantar, e então aquela voz concentrada, ampliada pelo ambiente, impõe a turba ensandecida que fica silenciosa, não espera que alguém tivesse coragem de cantar, às portas de ser devorado. O silêncio toma conta e eles começam a ouvir o que aqueles homens e mulheres inocentes cantam. Cantam com a alma. O canto que antecede a morte, mas que não teme a morte. O canto daqueles que deram ao Senhor a sua palavra, de que, sendo imperfeitos como eram, iriam ajudar a implantar uma nova forma de ver e de sentir no mundo. O silêncio toma conta. As pessoas se surpreendem com essa coragem, porque nunca nenhum deus romano lhes deu a coragem de cantar numa execução de seu próprio corpo, de tirar forças da garganta apertada pelo medo, de esquecer-se de si para se lembrar desse Deus que eles cultuavam, o Deus da violência, o Deus dos opressores. Nunca eles cantaram, sua fé nunca foi forte o suficiente para isto. Mas o amor que aqueles inocentes tinham pelo Cristo lhes dava coragem de destravar a garganta, de dizer que eles amavam de verdade na vida ou na morte. Que sendo tão imperfeitos como eram, podiam honrar a bondade do Senhor que havia morrido também para que a gente acordasse. E se era impactante o que se via na cena com os olhos da carne, era ainda mais sublime o que se via com os olhos da alma. Como nos conta o Espírito Lúcio, quando as almas inferiores que estavam chicoteando todos os espíritos que ali se encontravam intimidados para ver aquela cena dantesca, estrelas que chegavam do céu como se fossem meteoros e que se materializavam na areia, tornando-se gente, estendiam para eles os braços, como a dizer: venham para cá, nós viemos aqui recolher aqueles que quiserem. E a multidão de espíritos atrasados, amedrontados, esquecidos, abatidos, que perambulavam pelas misérias romanas em busca de algum consolo, de repente enxergam essas estrelas divinas a chamá-los, tomados de uma esperança, começam a se agitar porque eles querem descer das arquibancadas onde eles estão junto dos homens e mulheres. Ficam quietos ouvindo aquele cântico. Querem descer, eles querem ir, mas uma direção malévola de entidades com chicotes intimida aqueles que são mais tíbios. Estala o chicote sobre eles, para que eles não desçam até a arena. Eles precisam tomar atitude. As almas luminosas não vão até eles, apenas os convidam. Os tíbios têm medo do chicote dos maus,
mas muitos afrontam os maus. E mesmo sob essa raivada de chicotadas, conseguem varar e descer ao ambiente onde estão os espíritos amigos. E assim que eles tocam a areia, eles adormecem para que sejam carregados, para que sejam recolhidos. O milagre é tão impressionante, conta-nos o Espírito Lúcio, que mesmo uma quantidade muito grande daqueles que eram esses homens truculentos, estes gladiadores que haviam desencarnado e continuavam violentos do outro lado, muitos deles, abandonam o chicote e também tomam a direção do convite luminoso que agora está recolhendo centenas e milhares, enquanto apenas 200 estão cantando. E eles todos, estes espíritos inferiores, estes espíritos maldosos, mas que deram o passo que precisavam dar para não quero mais estar como eu estou, não quero mais ser como eu sou, eram recolhidos e encaminhados a um ambiente espiritual que também aguardava a chegada dos 200 mártires que por fim, cantando e unidos, são atacados pelos leões, devorados pelas feras. Recebem então o galardão no plano invisível, são recolhidos por aquelas estrelas que vieram do céu para tornar-se pessoas na areia do circo máximo. São amparadas como almas valorosas que cumpriram o que haviam prometido. O primeiro massacre do cristianismo, que é levado ao circo de Roma na festa dos senadores, marca o começo da vitória do cristianismo sobre o paganismo romano. Mas não foi uma pregação, não foi um discurso, não foi uma promessa, nem foi um negócio. Foi um testemunho. O testemunho que atraiu do céu os espíritos enviados pelo Senhor para recolher, depois do corpo apodrecido, as almas que eram diamantes a serem tratadas no outro ambiente onde estavam, além dos que haviam sido recolhidos, todos os algozes arrependidos. E então, o Senhor Jesus vai... O Senhor Jesus se dirige a estes honrados servos do bem, que não tiveram medo de perder a casa, a família, que não reclamaram que tinham negócios no dia seguinte, que não renegaram diante do testemunho. E agora, como espíritos, faziam parte desta rede de esperança que havia sido jogada sobre aqueles 100.000 homens e mais uma infinidade de entidades que beirava 300.000 espíritos, para começarem a resgatar, por amor, aqueles que não sabiam o que era amar. Nós comemoramos hoje o Dia dos Mortos. E comemoramos este dia com mágoas, com saudades, com torpor em nosso espírito. Mas nos esquecemos de que não há morte, de que não morrem os espíritos, de que continuam a viver e do mesmo modo que estes foram recolhidos pelo Senhor, pelo testemunho que deram.
A nós compete também dar o testemunho. Não nos esperando os leões famintos, nem a ironia e a cusparada do povo rebelde nas arquibancadas. A cada um de nós está sendo ofertado um pedaço das nossas maldades para que nós as enfrentemos. Estão nos pedindo que tenhamos paciência, que aprendamos a conviver com as pessoas diferentes no mesmo ambiente sem ofendê-las. Tenhamos boa vontade para ajudar qualquer um a ser melhor. Estão nos pedindo que nós saibamos falar boas coisas, que não sejamos portadores de fofocas, de assuntos ruins, sejamos aqueles que falemos o que vale a pena. Hoje os leões não são visíveis. As feras que nos devoram se chamam moda, ambição, competição, desejo de ser importante. Vão nos comendo pela perna, vão nos comendo pelos braços, vão nos deixando perdidos de nós mesmos, vão nos fazendo gastar no salão de cabeleireiro o que nós não damos um ano inteiro para diminuir o sofrimento dos nossos semelhantes. Vão nos fazendo gastar em uma série de futilidades, como se nós tivéssemos o direito de usufruir sem nunca responder por isto aquilo que poderia salvar muitas vidas. E ao invés de nós nos tornarmos defensores daqueles inocentes, parece que nós nos alinhamos com os que gritam nas arquibancadas. Mais loucura, mais insanidade, mais futilidade, mais tolices. Nós queremos sim pão e circo, porque é isso que nos alegra. Até que chegue um momento em que precisamos voltar para a verdade, e aí vamos ficar pedindo. Dependem muitos dos que hoje foram lembrados no cemitério de terem chegado do outro lado sem terem sabido viver, sem terem tido uma noção do que era a vida. Não que seja ruim viver buscando o salário honesto, o conforto para a família. Não, não é errado. Mas nós não nos limitamos a isto. Nós nos enganamos com uma série de necessidades que não são verdades. Nos deixamos levar e perdemos a nossa paz. Se cada um pensar quanto tempo vai à igreja para rezar, ou mesmo que não vá à igreja, quanto tempo durante o dia, em uma semana você ora na sua fé, e comparar com quanto tempo você gasta quando vai ao shopping, você vai entender o que eu estou falando. Vendo vitrine. Se comparar o que gasta em tempo, não em dinheiro, em tempo, nós veremos como estamos. Nenhum dos shoppings vai fechar em luto por sua morte. Nenhum. Ninguém num shopping vai falar, gente, vamos fazer um minuto de silêncio, porque aquela fulana que vinha aqui toda semana hoje está sendo enterrada. Ninguém. O que você fizer para você mesmo, como espírito. Nem o mais rico dos shoppings poderia compensar o que você vai encontrar do outro lado. Como nós falamos na prece, Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Não é ele a pessoa física, não é ele a igreja que inventaram com o seu nome, não, é tudo aquilo que ele representa. Você deseja encontrar o caminho? Deseja ter saúde? Deseja ter paz? Deseja ter alegria?
Siga o caminho. Seja simples. Seja doce. Ajude as pessoas. Perdoe as ofensas. Muitos de nós viemos aqui pedir saúde. Mas se nós pensarmos naquilo que guardamos no coração contra alguém, talvez não tenha aqui ninguém que não tenha uma lembrança azeda contra uma pessoa. Veio aqui hoje disposto a perdoá-la? Sentou-se aqui ou está me assistindo em casa com a disposição de orar por aquele ou aquela que te enganou um dia e que te fez chorar? Está disposto a isso? Porque essa é a nossa doença. Queremos ter saúde tomando remédio com veneno? Nunca vamos ter. Jesus é o caminho e em tudo o que pôde disse: perdoa 70 vezes, 7 vezes. Quando falar com Deus, diga as nossas ofensas, assim como eu perdoar aqueles que me ofendem. Não será talvez um dia excepcional para que nós comecemos a perdoar de verdade? Se você tem como fazê-lo pessoalmente, tomar a iniciativa de ir até a pessoa e pedir desculpa. Mesmo por alguma coisa que a pessoa já tenha esquecido que você fez, mas que você não esqueceu. Não será mais honesto para quem quer ter saúde começar a tê-la de dentro para fora? Não estaremos enganando o Pai como ratazana, a hóstia na sacristia. Estaremos sendo honestos, entendendo que Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe como você melhorar sem melhorar. Eu sou a verdade. O que Jesus diz não é para enganar a gente, não é para fazer a gente ter a ilusão. Não. Não mente. Ele não alisa a gente só para a gente ficar contente. Mas, além disto, Jesus demonstra uma coisa que a gente se esquece. E se esquece sempre. Que mesmo a pessoa que não merece, caso de muitas pessoas que recorrem à oração ou recorrem às igrejas com aquela descrença de que eu sou torpe, Deus não vai se ocupar. Vocês se esquecem que Jesus demonstra que é verdade que a lei do universo premia os bons, os que têm mérito. É verdade. Mas a bondade também atende quem não merece. Também cura quem não tem mérito. Também dá por amor, para que aquele que não tem mérito comece a pensar no mérito que tem e na responsabilidade de viver de uma forma decente. E isso Jesus declara com todas as letras. Cura a muitos em que ele diz: vai que a tua fé te curou. Não fui eu. A tua fé, você viveu, você deu testemunho, você não reclamou, você sofreu todos estes anos e continua tendo. Você merece. Você expungiu de você mesmo seus defeitos. Mas para outros Jesus dizia: vai, depois de curá-lo, e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Esta pessoa não merecia ser curada, porque ela não tinha ainda aprendido. Mas o amor, que é misericórdia acima da justiça, oferece a esse que não merece a chance de ele escolher ser bom, ou pelo menos fazer o bem, sendo o mal. Você agora não vai ter mais a doença, mas não pense que isso é fruto de sua virtude. Você estava doente porque havia pecado.
Agora o corpo não vai doer mais, mas olha, não volte a pecar para coisa pior não te acontecer. Doente por dentro. Só dependia dele. Se ele recebesse a dádiva e a aplicasse para beneficiar os outros, de não precisar ficar doente de novo. Esta lei continua valendo. Esta é a verdade a que Jesus se refere. É o amor que governa a vida, não é a vingança. E por pior que já tenhamos sido, não importa. Deus permite que nós nos tornemos melhores e nos apoia. A Terra é um planeta prisão. É um mundo de prova e expiação, é verdade. Mas como deve ser generoso aquele que criou este sistema? Porque ao invés de grades, pôs horizontes. Onde o sol nasce e colore o céu, e onde se põe também, para permitir que as estrelas venham nos dizer de que não há escuridão perpétua. Que generosidade é esta? Que não colocou carcereiros para nos punir. Fez a terra produzir benevolamente. Molha o chão e a semente que ensinou a multiplicar-se. E em uma das passagens menos conhecidas do Evangelho, nós ouvimos poeticamente esta fala. Quando a semente, caindo ao solo, se recusa a morrer, ela fica sozinha. Mas, se ela aceita morrer, ela se transforma em outras 30, outras 60 e outras 100 sementes. A semente que aceita o peso da vida e morre nos seus defeitos para que ela possa germinar e daquele pequeno germe multiplicar as sementes das suas qualidades. Ela nunca ficará só. A verdade do bem é aquela que nos chama. Não aquela que procura uma solução para o corpo que dói. Mas para que a gente tenha coragem daqueles 200 homens e mulheres deverem, sem terem sido condenados por nenhum crime, enfrentaram a morte cantando. Perguntemo-nos, quando é que eu cantei? Quando estava aí um problema. Eras rondavam a minha vida. Quando é que quando eu me separei da minha esposa, do meu marido, porque fui abandonado ou abandonada, eu cantei pedindo a Deus que o abençoasse? Quando? Quando foi? Não foi uma fera, não foi um leão faminto, não foi a morte. Quando foi? Que nas nossas pequenas espetadas, nos pequenos espinhos, nós tivemos essa coragem de dizer: Senhor, não importa que isso esteja acontecendo comigo, eu vou ser feliz e vou fazer a felicidade dos outros. Porque só isso faz valer a terceira fala do Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas quando a gente vive desse jeito, a gente vive. Eu sou a vida. A vida que não teme o cemitério. A vida que não fica contando os anos passarem. A vida que não se esconde atrás de cirurgia plástica para não parecer enrugado ou enrugada. A vida, esta vida que esses milhares de seres invisíveis estão aqui, seus parentes, seus entes queridos, aqueles que estão em casa recebendo também o amparo e o afeto
destes que agora estão do outro lado. Esta vida, essa vida perene, representa Deus em nosso caminho. Não é o culto à morte que nos deve preocupar, uma vez que não existe morte. É de verdade a vida. Se nós estamos mal acostumados a ter medo de morrer, nós estamos tendo medo da coisa errada. Porque o que nós vamos encontrar depois vai depender de como estamos vivendo. Como estamos vivendo a nossa doença, a nossa frustração, o nosso receio, os nossos desafios. Como estamos? Então, quando nós percebemos isto, puxa, eu achava que a morte era o problema. Mais uma vez que eu descobri que o que vai me garantir o outro lado vai ser o nosso. De verdade, eu tenho agora é medo de viver. Medo de viver. E não saber viver. Medo de viver pelas coisas mundanas, pelas tolices. Medo de viver afastado do Senhor. Medo de estar na arquibancada, urrando pelo prazer de ver os outros morrerem. Ao invés de estarmos representando o Senhor no testemunho da paciência, da resignação, da coragem, da fé em Deus. Únicos recursos que nos fazem tomar o caminho do Senhor, entender a sua verdade e, por fim, não mais ter medo da morte. Todos os que vocês não enxergam, mas sentem, estão aqui dizendo a você: você vai vir para cá. Mas não apresse isso. Faça o melhor que você pode. Se aprendeu alguma coisa boa de mim e me ama, em minha homenagem faça o bem que eu te ensinei. Em lembrança da saudade que agora nós sentimos, represente-me na terra pela semente que eu pus no seu coração. E quando chegar a sua vez, eu te esperarei no pórtico da vida, para te dizer: obrigado, meu filho, minha filha. Obrigado, meu pai, minha mãe. Porque agora podemos nos unir de novo, por um tempo, e combater o nosso sofrimento com carinho. Pensem neles. E pensem no que vale a sua vida, para o amor de Jesus, melhorar a... Esta é a única saúde que vale a pena. É a única que presta. Porque a outra, aquela que a gente está buscando cegamente, ela é muito boa. Às vezes a gente a consegue no remédio da farmácia, na cirurgia do hospital. Todas estas formas de saúde vão morrer no cemitério. Se há alguma coisa que nós deveríamos ir ao cemitério cultuar neste dia, era aquela saúde que não foi forte o suficiente para durar a eternidade. Mas a saúde que o Senhor propõe, a saúde da bondade, esta vai com você
por toda a eternidade. Pensem nisto. Agora que vamos iniciar o final do atendimento, e que você em casa vai repousar por 1 hora pelo menos em oração, recordando dos exemplos dos cristãos que sabiam que iam ser devorados e ainda se encantavam. Recordem que o cristianismo é feito de heróis anônimos, escravos, miseráveis e esfarrapados cidadãos sem nome. Estes construíram não apenas o império dos Césares, estes implantaram o cristianismo no coração do mundo, sem darem um tiro, cantando, apesar do seu triste destino. Estes são vocês. Levantem a cabeça e vamos dar graças a Deus por ainda não termos o nosso corpo no cemitério, quando então teria sido tarde demais saber destas coisas. Pensem nisso. Muita paz.